Olha, pessoal, advogado fez uma denúncia explosiva contra Alexandre de Moraes. Esqueça tudo o que você sabe sobre o ministro Alexandre de Moraes por um instante. Esqueça tudo, aquilo que você mais detesta em termos de decisões ilegais deles, de abusos. Esqueça cada um desses abusos e excessos dele. Esqueça absolutamente tudo, porque o que eu vou falar para você agora é uma denúncia de um advogado que, se for verdadeira, representa até hoje a maior atrocidade, o maior absurdo que o ministro Alexandre de Moraes já fez na sua história. Algo que pode gerar uma consequência para ele que pode ser muito pior do que a Magnitsky. Mas muito pior do que a Magnitsky. Eu vou te mostrar agora uma denúncia que foi feita pelo advogado Paulo Faria no X. O Paulo Faria é advogado da Flávia Magalhães, aquela brasileira naturalizada americana que foi um dos alvos de Moraes. O ministro mandou prender a Flávia numa decisão dada aqui no Brasil por conta de críticas que ela fez ao STF e Alexandre de Moraes nas redes sociais. E agora vejam a loucura. Quer dizer, já tinha uma loucura, que é mandar prender por crítica, né? Mas veja agora a loucura em cima da loucura. Moraes mandou prender a Flávia mesmo ela sendo americana, mesmo ela morando na Flórida há mais de 10 anos e mesmo ela tendo publicado as suas críticas lá nos Estados Unidos, onde ela está protegida pela primeira emenda, que protege a liberdade de expressão, e onde Moraes não tem jurisdição. E tem mais, presta atenção, Moraes sabia que ela era americana, sabia que ela morava na Flórida, mas mesmo assim, deu uma decisão dizendo que ela estava em local incerto e não sabido, e por isso decretou a prisão dela. Além disso, Moraes ainda mandou cancelar o passaporte brasileiro dela. Tudo isso sem que a Flávia sequer fosse intimada. Jamais foi intimada. Sem que ela sequer soubesse de nada disso formalmente. Aí eis que o Paulo Faria, advogado da Flávia, pediu cópia integral do processo que corre contra ela no STF para entender o que estava acontecendo. Esse processo que foi aberto depois da Flávia ser incluída por Moraes no tal do inquérito das fake news. Aí ele ficou um bom tempo sem receber o acesso ao processo, o advogado demorou para conseguir acesso, até que no dia 9 de outubro ele finalmente recebeu essa cópia que estava incompleta, com documentos parciais, segundo ele disse, mas pelo menos ele conseguiu alguma coisa, né? Olhar por um buraco de fechadura para os abusos que o Moraes está praticando. E aí, pasmem com o que ele descobriu no processo e que ele denunciou nas redes sociais. Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar para você. Acompanhe na tela comigo, ó. Vamos ver aqui o que o Dr. Paulo disse aqui, ó. Presta atenção, esse aqui é o tweet longo dele, em que ele fala tudo o que aconteceu, e aí olha o que ele diz, ó. E mais, eu descobri que o senhor Moraes, mandou a Polícia Federal atrás da Flávia em solo americano para prendê-la, em 8 de janeiro de 2024, ordem de prisão. E um agente da Polícia Federal estava vigiando a Flávia em uma manifestação em Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos, em fevereiro de 2024. Como assim? Já vamos voltar nisso. Agora eu consigo entender as razões de negar acesso aos autos, mesmo com a PGR sendo favorável à conversão dos autos físicos para digitais. Ou seja, ele está dizendo aqui, o Moraes praticou tanto abuso que ele estava querendo esconder. Segue aqui. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América já foi informado desse ato insolente. Um agente da Polícia Federal destacado para vigiar e prender Flávia Magalhães, cidadã americana, em solo americano. Gente, se isso aqui for verdade, essa é a maior violação já cometida por Moraes. Porque é uma afronta completa à soberania americana. É algo que Moraes acusa os Estados Unidos e o Trump de fazerem quando eles vêm e aplicam as sanções e a lei Magnitsky, que só são aplicadas, na verdade, lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Ou seja, no caso dos Estados Unidos, a Magnitsky não tem violação de soberania. Contudo, Moraes é quem teria violado a soberania de verdade. Não só comprovadamente quando ele notificou aquelas pessoas por e-mail, por rede social, sem usar os canais governamentais, oficiais de comunicação, mas agora seria o cúmulo do cúmulo, porque segundo esse advogado, o Moraes ele teria mandado um agente da Polícia Federal para, na verdade, ali não só fazer diligência em solo americano, não só investigar em solo americano, o que é muito errado, mas para sequestrar uma brasileira no exterior. Como assim? Gente, é muito difícil de acreditar nisso. Mas depois de tudo que eu vi no Brasil até agora, nesses tempos modernos, que já era muito difícil de acreditar, que parecia impossível, olha, isso aqui no mínimo tem que ser investigado.
Como ex-procurador da República, que trabalhou 18 anos no Ministério Público Federal, para mim é infactível que o Moraes tenha de fato mandado prender a Flávia em território americano depois de ela ser monitorada pela Polícia Federal. Mas vamos lembrar, no caso da Carla Zambelli, a Polícia Federal chegou a organizar a prisão dela com a ajuda da Polícia Italiana e da Interpol. Olha aqui, ó. Chegou a organizar a prisão dela, olha aí, ó. Segundo reportou a CNN. Mas aí a ação foi abortada porque a Zambelli ela desembarcou na Itália antes de o nome dela ser incluído na lista vermelha, na lista da difusão vermelha da Interpol. E por isso, a ordem de prisão de Moraes só valia no Brasil. Agora, no caso da Flávia, é pior. É pior, porque aqui no caso da Zambelli, estavam organizando a prisão junto com a polícia italiana. Agora, no caso da Flávia, seria 10 vezes pior. Porque o que a gente tem até agora é que o agente da Polícia Federal teria ido em solo americano monitorar e investigar a Flávia, e o nome da Flávia jamais foi incluído na difusão vermelha e nem foi enviado pedido de cooperação jurídica ao governo americano para efetuar a prisão, ao que a gente sabe. Então entendo, se a atuação do agente da Polícia Federal em solo americano não passou pelos canais oficiais de cooperação jurídica internacional, se não passou pelo Departamento de Justiça americano, se não fosse as próprias autoridades americanas a fazer a prisão, gente, não seria uma prisão, um ato legal, seria um sequestro em pleno solo americano, uma loucura. Um verdadeiro crime aqui no Brasil e lá. E um crime internacional ainda por cima, autorizado pela caneta de um ministro do Supremo. Então, para mim, essa história da prisão é muito surreal para ser verdade. E vamos deixar claro, se a Polícia Federal fez diligências e investigou em solo americano sem a autorização dos Estados Unidos, o que eu acho provável, isso por si só já é gravíssimo, é uma violação brutal da soberania, independentemente da questão da prisão. E como eu disse, isso eu acho bem provável que tenha acontecido. Dá uma olhadinha aqui, ó, na gravidade disso mais uma vez. Olha aqui, ó. Segue aqui comigo mais um pouco, ó. Não adianta esconder o documento das folhas 94, item 4 do ofício do setor de coordenação geral de cooperação policial internacional da Polícia Federal. Isso aqui quem está falando é o advogado, é o Paulo Faria. E assinado por um delegado de Polícia Federal em 8 de janeiro de 2024 e encaminhado ao oficialato de ligação da Polícia Federal em Miami, destacando um policial federal para a façanha. O que é isso aqui? Deixa eu traduzir para vocês. A Polícia Federal, ela tem adidos, oficiais de ligação, que são policiais federais brasileiros, que moram no exterior, moram em Portugal, moram nos Estados Unidos, a trabalho para ajudar ações e coordenações internacionais da polícia. Mas eles não podem atuar como se fossem policiais nos Estados Unidos, em Portugal, onde for, porque seria uma violação de soberania. Eles servem simplesmente para ter uma relação com os americanos, com os portugueses, com quem for, para fazer contato, para passar documentos, jamais para fazer investigação em solo americano. Isso aqui é surreal. Segue aqui, ó. Flávia foi inserida num sistema chamado Sinterpol, ao que tudo indica Interpol. Não bastava a gama de ilegalidades do caso Felipe Martins, agora as provas da caçada à cidadã americana Flávia Magalhães em solo americano. Gente, isso aqui é muito surreal. Se o ministro Alexandre de Moraes fez isso lá atrás, em 2024, agora faz todo sentido ele querer esconder isso, ainda mais depois de toda a briga que aconteceu com os Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos olharem e chegarem à conclusão que teve uma investigação brasileira em solo americano, com Polícia Federal atuando lá como se fosse a autoridade de Estado fazendo diligência, gente, vai ser para acabar. Eu tenho dó do que vai acontecer com o Alexandre de Moraes. Essa denúncia do Paulo Faria é gravíssima e precisa ser investigada com urgência. O ministro Alexandre de Moraes, ele mandou mesmo a Polícia Federal investigar, mandou mesmo fazer diligência, o que já é gravíssimo, ou até, talvez até, eu até gaguejo para falar de tão absurdo, prender uma cidadã americana, tudo em solo americano. Olha, com a palavra, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá. É surreal! Nem a Procuradoria-Geral da República está aguentando mais Alexandre de Moraes. A PGR detonou Moraes por prender ilegalmente um réu do 8 de janeiro.
Será que os ventos estão mudando? Bom dia, bom dia, bom dia para você, porque o dia começa é muito bom quando a gente começa o dia com a própria PGR, que é uma das maiores autoridades do país e, aliás, que é aliada do Moraes do STF, ela própria detonando o próprio Moraes por mais uma ilegalidade, por um excesso, por um abuso. Mas esse aqui tem algo diferente que eu vou contar para você. Agora, eu jamais imaginei que ia ver uma coisa dessas. A PGR realmente criticando o Moraes por prender ilegalmente um réu do 8 de janeiro. Olha só o que saiu aqui na coluna do Estadão. Gonê aponta erro em decisão de Moraes e pede liberdade a réu do 8 de janeiro. Gente, que vergonha! Que vexame pro Moraes. Olha, o Moraes aqui ele vai ficar até aqui envergonhado. Ele que nos acompanha aqui do ladinho nos vídeos, ó, vai ficar aqui no cantinho pensando. Que vexame! Lembre que o próprio Moraes, ele indicou o PGR Gonê pro cargo. Ele fez lobby pelo Gonê junto a Lula. Isso toda a imprensa noticiou. E agora o PGR Gonê, ele tendo que dizer nos autos que o ministro cometeu uma ilegalidade prendendo alguém que jamais deveria estar preso. Deltan, mas que história é essa? O que aconteceu? Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Um réu do 8 de janeiro, o Divânio Natal, guarde seu nome, Divânio Natal. Essas pessoas que são abusadas, a gente tem que guardar o nome delas, que são provas das ilegalidades, como a Cristiane Angélica, como a Débora do Batom, como o Lucimário Benedito, a gente tem que gravar esses nomes. Esse é Divânio Natal. E ele é réu no STF por incitação ao crime e associação criminosa, e aí ele cumpria medidas cautelares lá na casa dele com o uso de tornozeleira eletrônica. Só que, subitamente, Moraes ordenou a prisão preventiva dele por ter supostamente rompido a tornozeleira eletrônica e estar foragido. Só que, quando a polícia chegou na casa dele para prendê-lo, encontrou ele lá, normalmente, usando a tornozeleira. E ainda assim foi preso. Como assim? Acompanha aqui essa história pra lá de surreal. Aí, ó. Na última semana, a defesa do réu havia afirmado que Natal cumpria as medidas cautelares em Uberlândia, comparecendo semanalmente ao fórum da cidade. Assinava um documento no terceiro andar do prédio, mas passou a fazê-lo no primeiro andar do prédio por orientação da atendente. A Justiça Mineira, contudo, ela não considerou essa mudança, não registrou lá, e aí enviou dados errados ao STF, ainda segundo a defesa, que diz que o defensor anterior ignorou o caso. Sim, você não entendeu errado. O Divânio ele ia semanalmente ao fórum da cidade, assinando a documentação no terceiro andar, mas aí um atendente do fórum orientou ele que a partir de agora seria no primeiro andar. Só que simplesmente esqueceram de avisar nos autos, de registrar, de mandar informação para o STF. E aí o que aconteceu? O Moraes considerou que ele tinha rompido a tornozeleira eletrônica, que ele não estava mais indo para o fórum para registrar a presença, comparecendo ao fórum e que ele tinha fugido. E por isso ele está preso ilegalmente, injustamente, erradamente. Está preso desde abril, há 6 meses. 6 meses preso, ilegalmente, incorretamente. 6 meses a pessoa com a sua vida privada de liberdade. Olha aqui o que a advogada comentou. Uma sucessão de erros grotescos. Chega a ser diabólico o desprezo que os réus do 8 de janeiro são tratados pelo Poder Judiciário brasileiro. Foi o que escreveu ali a Taniele Teres, que assumiu o caso no último dia 6. E aí, é claro, nem a PGR, nem o PGR Paulo Gonê tancou isso aí. E teve que criticar o Moraes por mais esse abuso. Olha aqui, são palavras do PGR, aspas aí. O documento também confirma as alegações da defesa, ou seja, a defesa está certa, o PGR reconheceu, no sentido de que o réu vinha cumprindo regularmente as cautelares antes de ser preso. Ou seja, a prisão foi indevida, ilegal, abusiva, e acrescentou Gonê. Diante desse novo cenário, a prisão preventiva deve ser revogada. Gente, que novo cenário? Que tá errado, não é novo cenário. O cenário é o cenário certo, nunca o cara violou nada. Aí o Procurador-Geral da República defendeu que Divânio Natal volte a cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. O que esse caso tem de diferente dos outros abusos de Moraes, Deltan? Nos outros abusos, o Moraes ele rasga a Constituição e a lei, e aí a gente fica discutindo o que era legal, o que era ilegal, o que era constitucional, o que era inconstitucional, o que podia ou não podia fazer, e o Moraes joga uma carta coringa na mesa, que ele tem lá na manga, e diz: eu é que digo o que a Constituição e a lei diz, eu sou o Supremo, então eu estou certo na minha visão errada da Constituição e da lei. Só que nesse caso aqui é diferente, porque é a base fática da prisão que não existe. E está provado que o réu não fugiu.
que o réu não deixou de comparecer no fórum, que ele não rompeu a tornozeleira. Então foi um erro judicial crasso. É como você prender a pessoa errada só porque ela tem o mesmo nome do réu, porque é um homônimo. Gente, presta atenção nisso. Cada um tem direito à sua opinião, mas as pessoas não têm direito aos seus próprios fatos. Fatos são um só, a verdade é uma só. O que aconteceu ou não aconteceu é um só. E esse caso agora ficou claro o que aconteceu, que o cara não fez nada de errado para ser preso. Então é um caso clássico de erro judicial. Como foi também o erro judicial de Moraes com Mero Marquesi, deputado estadual aqui do Paraná. Um cara trabalhador, lutador, honesto, correto, um dos melhores deputados estaduais da história do Paraná, de direita, corretíssimo, que lutava contra a corrupção. E aí o que aconteceu com ele? Ele teve as redes sociais caçadas, tudo errado, com base num fato que não existiu. Aí um juiz aqui do Paraná reconheceu que estava tudo errado e deu uma indenização para o Mero Marquesi. E o que o Moraes fez? Cassou a indenização e mandou investigar o juiz. Olha a que ponto nós chegamos. E agora veja a reação do STF nesse caso, do Divânio Natal. Guarda o nome, Divânio Natal. Veja a reação do STF. O que a STF fez? Reconheceu o erro? Mandou indenizar o sujeito? Pediu desculpas? Procurado, o STF não comentou. Silenciou. Porque é fácil, né? Prender as pessoas ilegalmente e depois não se responsabilizar por isso, né, Moraes? Esconder a mão, né? Bater e esconder a mão. É isso, né? Que vergonha, gente. Que vergonha, não é só injustiça, é a falta de postura, de accountability, de assumir a responsabilidade por parte das nossas autoridades, que dão um mau exemplo e depois querem que as pessoas na sociedade assumam as responsabilidades pelos erros, quando vocês dão um mau exemplo. E se vier a indenização pelo erro agora, a ação de indenização, o que você vai fazer, Alexandre de Moraes? Vai caçar de novo e mandar investigar o juiz para esconder os seus erros? Que absurdo. Gente, olha, isso aqui é surreal. E a grande imprensa, vez por outra, aparece com essas matérias, contando aquilo que a gente já sabe, que Moraes abusa do seu poder. Agora, sabe quem que sempre fez isso? Que sempre defendeu a verdade e a justiça, e não só às vezes? É a Gazeta do Povo, que critica os abusos do STF desde 2019. E a Gazeta preparou uma promoção relâmpago, imperdível, para você que acompanha o canal poder acessar todos os conteúdos exclusivos, como o meu artigo semanal, que vai sair amanhã, e um mundo de conteúdo bom, com artigos do Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, Alexandre Garcia e muitos outros. Então aproveita que deu a louca na Gazeta, que patrocina o nosso canal e fez essa oferta relâmpago, presta atenção aí, de R$ 1,90 por mês. Deltan, mas depois aumenta. Cara, cancela quando quiser. 6 meses de R$ 1,90 para você acessar um conteúdo primoroso. Gente, isso aí é mais barato do que um cafezinho. R$ 1,90 para você se informar com o melhor jornal do Brasil, que compartilha os valores cristãos conservadores de direita e que não recebe R$ 1 do governo Lula. Eu tenho certeza que você não vai cancelar e depois vai pagar a Gazeta indefinidamente, como eu faço há anos, para apoiar um jornal de qualidade que não passa pano para os abusos nem do governo nem do STF. Então acessa aí. gazetadopovo.com.br/Deltan. Se eu fosse você, eu assinava, tanto que eu assino há anos. Você também pode usar aqui o QR Code da tela ou clicar no link da descrição do vídeo. Vou repetir para finalizar. gazetadopovo.com.br/Deltan. Nós nos vemos lá e me conta depois o que você vai achar do artigo que eu vou publicar amanhã. Quero sempre saber a sua opinião. Grande abraço e até o próximo vídeo.